Olá, eu sou Salmito Campos, professor de História, e nós vamos passar para você aqui a avaliação 8 da etapa 3 da História. Vamos falar aqui sobre capitalismo e socialismo. Nos anos 1960, lia-se com frequência nos jornais e revistas que o mundo estava dividido entre os blocos socialista e capitalista. Havia até mesmo grande temor de uma nova guerra mundial, de dimensões até maiores que as anteriores, por causa dos interesses conflitantes desses dois blocos, né? Mas vamos explicar aqui sobre o regime capitalista e o regime socialista. O regime capitalista, todo mundo sabe que ele visa apenas o lucro. Ele quer lucrar e pronto, né? É o regime dos empresários, dos industriais. E o regime socialista é um regime que procura ser igualitário, e as pessoas ganham mais ou menos igual, né? E eu comparo o regime capitalista, aliás, desculpa, o regime socialista com uma escola, onde na escola existe do diretor até o auxiliar de serviço, são pessoas que têm o seu trabalho, mas não tem tanta diferença de um salário para o outro. Tem a diferença, sim, da diretora para o coordenador, que ganha menos, para o professor, que ganha menos, para o auxiliar de serviço, que ganha menos. Mas não é tão grande como no regime capitalista, vamos dizer assim. Um assalariado da Grendene, por exemplo, ele ganha um salário mínimo. Mas em comparação ao dono da Grendene, é uma coisa absurda, né? Então, o regime socialista é esse regime que poderia ser uma sociedade igualitária, certo? Então nós vamos ver mais algumas coisas aqui. A teoria, a origem e a teoria do socialismo. A origem da teoria socialista está diretamente relacionada ao contexto europeu do século XIX. Já nas primeiras décadas desse século, associações de operários começaram a reivindicar melhores condições de trabalho nas fábricas, que há algumas décadas começaram a surgir na Inglaterra, depois na França e em outros países da Europa. Os operários reclamavam das péssimas condições de trabalho, da inexistência de direito do trabalhador, dos baixíssimos salários e das longas jornadas de trabalho, né? Muito bem, agora vamos falar aqui sobre as forças produtivas. São forças naturais, inclusive o próprio homem, apropriadas pelo homem para a produção e reprodução de sua vida social. A parte material das forças produtivas, isto é, os instrumentos de trabalho e os objetos de trabalho, constituem a base material e técnica da sociedade. E, portanto, nós falamos também aqui sobre exploração, a exploração do trabalhador. Para Marx e Engels, ocorre sistematicamente na sociedade capitalista a exploração dos trabalhadores, que são a força de trabalho comprada pelos capitalistas. Já que o trabalhador é desprovido de capital, ou seja, não tem recursos para montar o seu próprio negócio, ele vende a sua força de trabalho, sua capacidade física e intelectual de desempenhar uma tarefa para um capitalista. E a exploração capitalista é medida pela diferença entre o valor produtivo, aliás, desculpa, o valor produzido pelos trabalhadores e o valor destinado a esses na forma de salário. Na teoria marxista, parte do lucro capitalista advém desse valor, que é produzido pelo trabalhador, mas é apropriado pelo capitalista. E o Karl Marx chamou isso de mais-valia. O que é a mais-valia? Explicando melhor, vamos imaginar que um trabalhador
de uma fábrica, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando ele trabalha segunda e terça, ele já se pagou, né? E a produção que ele fez na quarta, quinta, sexta e sábado vai para onde? Vai para o capitalista. Então, isso é que é a mais-valia que Karl Marx coloca para nós, né? Vamos falar agora aqui de a Revolução Russa. Revolução Russa. Nos anos, nos anos de 1900, o movimento operário começou a tomar força na Rússia, que era um império governado pelo czar Nicolau II. A partir dos anos 1860, a Rússia passou por um forte processo de industrialização e os trabalhadores se organizaram para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Então, dessa forma aí é que surge a Revolução Francesa. Os trabalhadores começaram a se organizar, a reivindicar melhores salários, condições de trabalho, e aí surge a Revolução Russa, desculpa, a Revolução Russa, né? Ah, agora nós vamos ver aqui, Revolução. Vamos passar aqui para frente. São dois capítulos. São dois capítulos. Ah, União. Peraí. Isso, vamos passar aqui. Aí vem a Revolução Chinesa. Não, aqui está errado. Vamos aqui pelo meu livro mesmo. Aqui no computador não está dando certo. Ó, vamos ver aqui. Não tem aqui a Revolução de Cuba. Revolução Russa. Aí passa. Falei do meu livro mesmo aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu falar aqui. Bom, sobre a Revolução Cubana, né? Em 1959, Cuba foi o primeiro país da América a fazer uma revolução socialista. Até 1897, o país foi uma colônia espanhola. A independência cubana ocorreu sob a liderança de José Martí e com o apoio dos Estados Unidos, que lutou contra a Espanha. Sobre a Revolução Cubana, é importante salientar que Fidel Castro e Che Guevara foram os principais atores para para realizar a Revolução Cubana. Em 1955, Fidel Castro foi anistiado e partiu para o México, onde, junto com Ernesto Che Guevara e outros guerrilheiros, começou a organizar um movimento contra o governo cubano. Voltaram para o país em 1956 e, depois de nova tentativa fracassada contra o governo de Batista, refugiaram-se na região de Sierra Maestra, onde obtiveram o apoio de outros grupos guerrilheiros, usando a tática de guerrilhas, né? Eles usavam essa tática de guerrilhas. Bom, como deu problema aqui no computador, vamos falar agora aqui de Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria trata-se de uma disputa de interesses entre as duas maiores potências mundiais. De um lado, a expressão mais desenvolvida do sistema capitalista, que é os Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética, né, que havia adotado o regime socialista a partir da Revolução de 1917. Né.
Contexto da Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu em julho de 1945, em Berlim, a Conferência de Potsdam, que reuniu os líderes da União Soviética, da Inglaterra e dos Estados Unidos para discutir a reorganização política, econômica e financeira dos países envolvidos no conflito. Enfraquecida pela guerra, a Europa foi dividida nesse encontro em duas áreas de influência, uma a dos Estados Unidos e a outra da União Soviética, respectivamente capitalista e socialista. Então essa partida definiu os blocos antagônicos, né, da Guerra Fria. E é importante colocar aqui para você o lado socialista, quais foram os países que adotaram o socialismo. Foi a União Soviética, a China, Coreia do Norte, Cuba, Polônia, Iugoslávia e o Vietnã. Então, esses países que adotaram o socialismo. E agora vamos falar sobre a espionagem como estratégia de guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética criou a KGB e os Estados Unidos a CIA, que eram as duas grandes forças de informações que eles tinham. A KGB foi criada em 1954, após a morte do líder soviético Stalin, substituindo polícias secretas de períodos anteriores. Tinha a tarefa de reforçar o controle político da União Soviética pelo Partido Comunista e também manter o controle da situação externa, mais especificamente dos países aliados. Então, veja bem, a CIA, que era a Agência Central de Inteligência, era dos Estados Unidos, tinha também o FBI, mas o importante é que as duas forças maiores antagônicas eram a KGB da União Soviética e a CIA dos Estados Unidos. E agora vamos falar de Glasnost e Perestroika. Perestroika foi um livro que o Mikhail Gorbachev escreveu e abrindo a transparência para o mundo como estava a União Soviética. A palavra glasnost em russo significa transparência e perestroika reconstrução. Essas expressões popularizaram-se durante os anos de 1980 na União Soviética, cunhadas no governo de Mikhail Gorbachev, que promoveu amplas reformas políticas e econômicas do regime socialista. Portanto, a glasnost ela veio como uma abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e para discussões ideológicas. Os 45 anos da bomba atômica até o fim da União Soviética, a gente pode chamar isso de Guerra Fria, né? Ou seja, o constante confronto das duas potências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos uma foto de uma criança nua e é até uma questão do Enem. A foto revela o momento da Guerra do Vietnã, conflito militar cuja cobertura jornalística utilizou em grande escala a fotografia e a televisão. Um dos papéis exercidos pelos meios de comunicação na cobertura dessa guerra, evidenciado pela foto, foi a alternativa C, denunciar os abusos cometidos pela intervenção militar norte-americana. Isso aí é uma questão do Enem. Tem outra aqui também, que é um mapa. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no contexto do avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para a resposta correta, a alternativa C também, a influência das grandes potências econômicas, certo?
Então, aí está a nossa avaliação 8, né? A nossa avaliação 8, ok? Forte abraço para você e até a próxima.